Então, vocês já pararam para pensar quais são os três pilares essenciais da sua tomada de decisão? Pois é, são coisas muito importantes. Então, fique comigo até o final desse vídeo e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Pessoal, e aí? Vocês já pararam para pensar que existem algumas bases, algo assim essencial que nos faz tomar as nossas decisões do dia a dia? E como palavra, inicial que vai ser a nossa destinação aqui, no nosso início do nosso vídeo, abra comigo o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor vai dizer, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A palavra está nos dizendo que agora a nossa vida já não é mais baseada nas nossas decisões, já não é mais baseada nas nossas vontades, no nosso querer, porque agora eu já morri para mim mesma, agora eu vivo a vida que Cristo quer para mim. E pensando nisso, você já parou para perceber que para nós tomarmos algumas decisões, não algumas, acredito que todas as decisões das nossas vidas, nós nos baseamos em três aspectos. E o Espírito Santo foi ali me contando quais são eles e eu gostaria de compartilhar com você hoje. O primeiro aspecto é o nosso caráter. Já parou para pensar que a maioria das nossas decisões é baseada no nosso caráter? O nosso caráter, ele é o nosso ponto de decisão, ele é a nossa base, as nossas crenças, é onde os nossos princípios estão estabelecidos. Aquilo que a gente escolhe não passar por cima, sabe? É o meu caráter, ó, eu decido não fazer isso ou fazer isso baseado no meu caráter, no meu ponto de estrutura. E pensando nisso, tem uma passagem que aqui um pouco acima do que eu acabei de ler, ainda no capítulo 2 de Gálatas, vai nos contar quando o apóstolo Paulo, ele repreende Pedro, porque Pedro, ele estava fazendo o seguinte: quando ele estava perto dos judeus, ele agia como judeus, quando ele estava perto dos gentios, ele agia como gentios, tudo por causa da circuncisão. Ele estava basicamente ali sendo falso ou não, tipo assim, sabe? Ele tava meio que tendo duas personalidades. É meio que assim, ó, quando eu tô com umas pessoas aqui, eu ajo como se eu fosse elas, e quando eu tô lá na igreja, eu ajo como se eu fosse cristã. É meio que isso, entende? Vou ler pra você, capítulo 2, versículo do 11 em diante. Vai dizer assim, olha: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem indiretamente, conforme o verdadeiro evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, obrigas os gentios a viverem como judeus, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que Paulo está falando aqui com Pedro? Olha, Pedro, você tem uma forma de ser quando você está com um, você tem outra forma de ser quando você está com outro, você decide. Meu filho, decide. Não dá pra ser assim, não. E o nosso caráter, o caráter de Paulo aqui, ele foi essencial para falar assim, olha, seja quem você é. Para de fingir ser quem você não é. Muitas das vezes na nossa vida, o que a gente tenta ser? Vamos supor assim, que eu tenho uma condição financeira específica, mas quando eu tô perto de pessoas de condição financeira alta, eu quero me portar como elas e subjugar aqueles que não as têm. Que é, por exemplo, eu quero parecer que eu sou rica, eu quero ter a posição aqui de autoridade, me parecer aqui, sabe, superior, e julgar aquelas pessoas que eu acredito ser de classes menores, que às vezes são da minha classe, mas eu fico assim, não. Tipo assim, sabe? Vocês conseguem me entender, né? É meio que eu tô falando assim, e agora eu estou aqui no meio de pessoas de classe alta, pessoas que são mais chiques, então deixa eu me portar com mais chiques e desvalorizar você mais pobrezinho. Ou então, tem gente que faz isso. Ou então, em qualquer outra situação, tem pessoas que tomam posições que não pertencem a quem elas são, sabe? É como se eu se eu colocasse uma máscara, se eu me tornasse uma personagem. Quando das vezes nós estamos vivendo como personagens, não é verdade?
personagens fingindo ser quem nós não somos, conversando de forma que nós não conversamos naturalmente, tudo para parecer ser quem nós não somos. Você consegue perceber que isso tem um nome. Vamos falar sobre falsidade? É meio que isso. Então, o nosso caráter, ele vai decidir se nós vamos agir de certa forma ou não, se nós vamos fazer ou não, se nós vamos ali responder a questão ou não, entende? O nosso caráter, ele é a primeira base. E um outro exemplo para isso se encontra no livro de Esther. Esther, ela foi ali, né, colocada na posição de rainha. A história dela é uma história em que ela era órfã, ela havia perdido pai e mãe, e ela foi criada pelo seu tio. E durante essa criação, teve um momento em que no reinado eles chamaram todas as mulheres para fazer uma avaliação para quem se tornaria rainha, e no final da história, Esther se tornou rainha. Só que em todo o tempo ela foi obediente, ela não virou as costas pro seu povo por causa do seu caráter, ela permaneceu firme na sua identidade ali, e chegou um momento específico em que ela tinha que decidir, tomar uma decisão. E ela tomou uma decisão baseada no seu caráter, nos seus princípios, correndo risco de vida, mas ela tomou uma decisão baseada no seu caráter. E a próxima situação, o próximo ponto, né, o próximo pilar das nossas decisões é a estabilidade no geral. Por exemplo, eu coloquei duas específicas aqui. Seria a estabilidade emocional e a estabilidade financeira. São as duas bases para nós tomarmos decisões. A estabilidade emocional é, por exemplo, eu entro num relacionamento ou não. Dentro desse relacionamento eu tomo essa decisão ou não, baseado no que eu estou sentindo, no meu emocional. Eu tomo essa decisão de fazer isso, me relacionar ou não, baseado em como eu estou emocionalmente. Não só em questão de relacionamento, mas entre outras. Por exemplo, vamos ali tomar um sorvete? Talvez eu estou emocionalmente bem ou não. Então eu decido ir ou não. E pensando nessa passagem, eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo é de uma pessoa que ela tinha estabilidade financeira, mas ela estava emocionada, sabe? Emocionada, ela estava meio abalada. Que foi Davi, quando ele viu ali Batseba, no livro de 2 Samuel capítulo 11, ele a viu e ele escolheu adulterar, sabe? Então ele estava estável financeiramente, ele era rei, ele tinha muitas mulheres, só que ele estava emocionalmente, ele não estava muito bem. Entende? Ele estava literalmente emocionado. E muitas das vezes nós tomamos decisões na nossa vida baseado no nosso emocional. Eu faço ou não porque eu estou bem ou não. Eu decido, não sei, fazer algo específico, como, por exemplo, decidir ir fazer um passeio, baseado no meu emocional. Se eu estou bem ou não. Tem vezes que nós estamos tem vezes que nós estamos tristes, não é? Cabisbaixo, ali em casa, angustiados, tudo por causa do nosso emocional, e ele nos impede de fazer algumas coisas. E o outro ponto específico dentro desse segundo pilar, que é a estabilidade, é a questão financeira. Muitas das vezes nós pensamos assim: ai, gente, acho que eu tô com um dinheirinho aqui, vou comprar, tô precisando daquele negócio ali, agora eu compro ou não compro? Se você precisar fazer outra coisa com esse dinheiro, talvez você não vai comprar. A estabilidade geral no sentido financeiro é você ter ali uma condição específica para fazer algumas coisas que podem surgir. E essa estabilidade geral financeira vai te permitir tomar decisões que talvez você não tomaria se você não estiver estável, entende? E esses são os dois aspectos. E pensando nesse segundo aspecto, né, que é o financeiro, eu pensei ali em José de Arimateia, que é aquele que cuidou do corpo de Jesus. Ele estava financeiramente estável, tanto que a palavra nos diz que ele tinha condições. E ele foi ali, pegou o corpo de Jesus, cuidou, sabe? E ele também estava emocionalmente bem, porque ele decidiu, baseado também no seu caráter, sabe? Cuidar do corpo, ainda que ele pudesse, né, ter sido julgado ali através do seu ato, do que ele cometeu. Mas ele tomou a sua decisão também por causa do que ele tinha estabilidade geral. E também por causa do seu caráter, entrou as duas. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com você hoje é sobre a maturidade.
A maturidade, ela é o terceiro ponto essencial. A maturidade é aquilo ali que nós adquirimos com o tempo, passamos por experiências, nós vivemos situações, nós aprendemos muito também através da palavra e as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia vão nos amadurecendo. E talvez uma decisão que eu tomaria antes, eu não tomo hoje, simplesmente por causa da maturidade. Algumas coisas podem me atingir assim, diretamente, a ponto de prejudicar o meu emocional, e outras coisas simplesmente consigo ignorar, não me atingem mais por causa da maturidade que eu adquiri. E um exemplo claro é o exemplo de José, que se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante. A história de José, vai nos contar de uma reviravolta em que ele foi lançado no poço pelos seus irmãos, sofreu, foi preso, foi acusado, etc, etc, até chegar na posição de governador do Egito e se encontrar novamente com seus irmãos. E nesse encontro, ele decidiu fazer diferente. Ele poderia ter se lembrado, daquilo que aconteceu com ele, mas ele decidiu falar assim, não, eu vou alimentá-los, eu vou cuidar da minha família. Você entende que isso é maturidade? Isso é algo que representa verdadeiramente o que é maturidade? É eu escolher também baseado no meu caráter, baseado na minha estabilidade, mas eu escolher baseado na minha maturidade, compreender que algumas coisas que se passaram não fazem sentido na minha vivência hoje, porque hoje eu tenho outra forma de pensar. E pensando assim, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra também no livro de Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo vai nos dizer algo que muitas vezes nós conhecemos, porque a gente sempre fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa passagem tem um contexto. Capítulo 4, versículo 11 vai dizer, olha, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Basicamente ele está dizendo, olha, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter condições. Eu sei, ele já passou por todos os lados, por todos os extremos, sabe? Ele já foi do muito, do status, da fortaleza, para a pobreza extrema, para a fome, para a angústia. Ele já esteve nos dois extremos, então ele sabe o que é. E isso, ter passado por isso, trouxe a ele maturidade, entende? Para tomar as decisões. Então esses três aspectos, eles são os que nos norteiam, eles são as bases, esses três pilares. Vamos relembrar? Caráter é o primeiro pilar, é onde nós estamos firmados. Quais são as nossas estruturas, as nossas bases, as nossas crenças, os nossos princípios. Aquilo que a gente não abre mão para tomar a decisão. Segundo, estabilidade geral, que entra dois aspectos, financeiro e emocional principalmente. Esses dois aspectos dentro da estabilidade geral, eles vão nos direcionar. Eu vou aqui utilizar de olhar os meus recursos, olhar como eu estou para tomar a decisão. E o terceiro é a maturidade. Baseado naquilo que eu já vivi, que eu já experimentei, eu consigo decidir agora se eu faço isso ou não, se eu entro no relacionamento ou não. Pessoas que passaram por experiências negativas, elas se encontram nesse viés de maturidade para decidir ou não. Muitas das vezes, dentro desse viés da maturidade, pode-se ter alguns receios, sabe? Como, por exemplo, eu passei por uma experiência negativa no passado com amizade, com relacionamento. Então agora eu vou pensar muito bem antes de entrar em uma nova amizade, entrar em um novo relacionamento. Antes ali, de entrar dentro desse círculo relacional. Então, o que eu quero te dizer? Esses três aspectos, se você parar e compreender, realmente vão ser as três bases para nós tomarmos decisão. E dentro desse viés cristão, que é a nossa base, que se encontra ali dentro do nosso caráter, os nossos princípios, nós vamos utilizar dessas três coisas. Porque assim, olha, para mim tomar uma decisão, eu vou pensar o que a palavra diz, o que o Senhor quer, o que o Espírito Santo me fala, é isso mesmo? E ele vai falar assim, olha, a palavra diz isso, a palavra está escrito isso. E a palavra conduz o meu caráter, a palavra conduz a minha estabilidade geral, porque ela me ensina a ser financeiramente estável e ela também me ensina a controlar o meu emocional, através ali
da quantidade, né, do quanto eu alimento meu espírito e quanto eu mortifico a minha carne. E a maturidade, através da palavra, eu vou compreender as experiências que os apóstolos, que os profetas, que as pessoas aqui da Bíblia viveram. Através da experiência de vida delas, eu vou adquirir experiências também, né, no meu dia a dia. E através desse conjunto de experiências, eu vou gerar maturidade para tomar decisões dentro da minha convivência. Ou seja, esses 3 aspectos, esses 3 pilares, são a base para a nossa vida. Se você parar para refletir, você vai ver, toda vez que você for tomar qualquer decisão, a mais simples que esteja, seja se eu falar com você assim, aqui, ei, vamos ali no mercado comigo? Você vai usar esses 3 aspectos, ou seu caráter, ou sua estabilidade geral, ou sua maturidade. Você sempre vai fazer uma análise do contexto antes de tomar a decisão. Se você começar a compreender isso na sua vida, você vai estabelecer princípios, você vai ter seu caráter firmado, você vai ter a sua vida estável, seja financeiramente ou emocionalmente, e você vai buscar adquirir maturidade, porque assim você vai sofrer menos. Porque a maturidade, ela nos faz compreender coisas além. Por exemplo, olha, eu consigo separar. Isso daqui não faz sentido nenhum pra mim. Então, pode vir que não vai me doer em nada. Então, eu separo. Isso daqui é importante pra mim. Eu preciso tomar decisões baseadas nisso aqui. Isso aqui é importante pra mim. E são coisas duráveis, sabe? São coisas duráveis, normalmente. A maturidade nos leva a tomar decisões dentro de coisas duráveis. E eu gostaria que você refletisse sobre isso nesse dia. É sobre isso que o Espírito Santo quis falar ao seu coração. Confesso que eu estou um pouco enérgica, na verdade. Eu estou falando aqui acelerada. Qualquer coisa, você dá um pouquinho e um pause no vídeo. Você tente meditar um pouco nessas palavras, sabe? Que eu citei aqui. E eu espero que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Porque ele ministrou isso no meu coração hoje. E eu pensei, gente, eu tenho que compartilhar porque eu não conseguiria, eu não saberia isso não. Mas conforme ele foi falando ali, eu fui anotando. E como finalização desse vídeo, compreenda. Esses 3 aspectos são os pilares da sua decisão. Mas antes de qualquer decisão, pergunte ao Espírito Santo, tá bom? Pergunte a ele, Espírito Santo, o que você acha? Compreenda que o Senhor quer falar ao seu coração em nome de Jesus e medite nesse dia, nessa palavra, amém? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração em nome de Jesus.